Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia para quem vai assistir depois, boa tarde, boa madrugada. Hoje vamos iniciar o nosso quinto episódio da série de lives Vida de Professor, com a satisfação e imensa honra de receber o professor Daniel Mitidiero. Nosso projeto de lives hoje então vai viajar pela primeira vez para a região sul do nosso país e vamos já começar com chave de ouro. Vamos começar, melhor dizendo, de forma brilhante com o professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel já está aqui presente entre nós. Eu vou aceitar a sua solicitação, vamos ver se vai funcionar nosso convite. Vamos lá. Está entrando. O pessoal está entrando aí. Vamos ver se vai dar certo. Grande Daniel. Meu querido amigo, como é que tá, Márcio? Beleza? Satisfação vê-lo aqui. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, que prazer te ver. Prazer estar aqui Oh, contigo. prazer todo meu, todo meu. Uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui nesse projeto. Quando você aceitou o convite, confesso que fiquei muito empolgado. Parecia que tinha feito um gol aqui, viu? Foi uma satisfação muito grande. E esse projeto tem me dado muitas alegrias. Assim, já estamos entrando na terceira semana e cada vez mais as pessoas têm gostado, cada vez mais as pessoas têm me relatado experiências muito interessantes. E aí, com isso, outras pessoas vão confirmando participação. A semana passada mesmo, Talamine confirmou que vai participar representando o Paraná, Fred vai representar a Bahia. Enfim, a gente está conseguindo congregar aí pessoas de todos os cantos do país e renomadíssimos como você. Para mim é uma imensa honra. E mais uma vez, vou te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Eu Ô, vou Márcio, de praxe. Diga, eu diga. que te agradeço. Eu quero te agradecer, né, Márcio? Eu preciso te agradecer, porque eu achei Ah, sensacional o teu projeto. Eu realmente achei muito legal, porque essa pandemia está nos aproximando assim, e não só para a gente poder bater papo sobre coisas do direito, que é legal também, mas também falar um pouquinho sobre a vida, sobre as nossas carreiras, as nossas vidas. Eu tenho certeza que muita gente nos ouve também passa passou por decisões, vai passar por decisões semelhantes, vai ter uma estrada semelhante. Então eu quero te parabenizar por ter idealizado esse projeto e te dizer que eu fico super lisonjeado, super feliz de estar aqui contigo. Te agradeço muito o ah, convite. não, que isso, a satisfação é toda minha. Eu separei aqui para você ver que eu não tô exagerando. Um pequeno pedaço de como você é importante para minha história. Não sei se consegue ver. Eu vejo. Aqui atrás tem muito mais, mas assim, só para o pessoal entender a importância que é estar conversando contigo hoje. E só para aproveitar e contar uma história muito rápida, né? Eu estava resgatando aqui as nossas mensagens e as conversas. Eu tenho tentado te trazer para Juiz de Fora tem quase 10 anos, né? E a gente nunca consegue sempre alguma coisa, então pelo menos virtualmente nós estamos aqui conversando. E aí eu tenho certeza que meus alunos aqui da FJF vão também, de certa medida, ficar muito felizes, embora você não esteja aqui entre nós, né? Como você disse, a pandemia acaba nos aproximando nesse sentido. E eu não sei se você se recorda, embora nós já conversássemos antes pela internet, assim, a primeira vez que nós conversamos foi naquele congresso da Federal do Paraná, de 100 anos. Verdade. E eu me lembro que eu já cheguei, assim, acho que foi na época do lançamento do seu livro de Cortes Superiores, não é? E eu me lembro que já cheguei emendando uma pergunta logo de cara e você ficou assim, peraí, mas quem é esse cara, velho? Logo conversar. Aí depois eu me identifiquei, aí você se lembrou e me tratou super bem. E ontem mesmo eu estava relendo seu autógrafo, e muito carinhoso. E na verdade, assim, como eu já disse anteriormente, né? Você é uma satisfação imensa tê-lo aqui, não só pelo professor que é, pelo profissional que é, mas pela pessoa que você é, né? Você é um agregador. Eu tive a oportunidade naquele congresso de conhecer diversos dos seus alunos, os quais eu fiz amizade até hoje, e todos, né, todos sem exceção, elogiam demais a sua figura, não só como professor, mas como amigo, como colaborador, e hoje a sua participação aqui não poderia estar mais que justificada. Pô, obrigado. Obrigado mesmo, Não, que Márcio. isso. O carinho é recíproco e fica aqui o meu compromisso de ir a Juiz de Fora também pessoalmente, viu? Que vai ser um Não, prazer. Espero que a gente continue se encontrando por aí.
Sim, sim, certamente. Bom, eu vou, como de praxe, fazer uma breve apresentação e já vou emendar com uma pergunta. E aí eu te dou a palavra, claro, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo aí. Bom, o professor Daniel Mitigieiro vem representar aqui o estado do Rio Grande do Sul, nesse nosso projeto de lives. Né? Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade del Studio di Pavia, da Itália, é doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, é professor associado na mesma universidade, advogado, renomadíssimo autor, talvez seja, eu concordo com o Fred, assisti a live de vocês recentemente, talvez seja hoje um dos 3 ou talvez até o principal autor do Brasil citado fora, é um gigantesco comparatista. Enfim, não vou ficar aqui citando toda a sua carreira, que não vai acabar a nossa live. Eu queria então aproveitar, Daniel, para que você começasse o nosso bate-papo, e você, claro, fique totalmente à vontade. Eu queria que você dissesse para nós, né, que a nossa ideia é tratar da vida de professor, da carreira do professor, como é que começou a sua história na docência, se você sempre quis ser professor, ou se foi aquilo que o acaso, a vida te levou, enfim, conta um pouco para nós desse seu percurso como professor. Beleza, Márcio. Bom, eu quero dizer que, na verdade, a gente tem um amigo comum, o Hermes Zanetti Júnior, né, que é professor na Federal do Espírito Santo, que é um amigo meu de longa data, anterior à vida do direito, que ele costuma dizer que eu sou um sucesso do acaso, né? Naturalmente brincando um pouquinho. Mas tem tem um certo sentido isso que ele diz, porque, na verdade, eu nunca pensei em ser professor. E tampouco me imaginei que eu pudesse me tornar um doutrinador, ou, enfim, uma pessoa que com algum destaque assim dentro da vida acadêmica. Eu imaginava assim que eu ia sair da faculdade, que o meu pai era juiz, né? Meu pai hoje é juiz aposentado, enfim, já faz muitos anos que não trabalha. Eu imaginava que eu ia fazer um concurso público e, enfim, né, ia seguir uma carreira mais ou menos assim. Uma ótima carreira, tudo certo, mas essa era a ideia. Mas eu gostava muito de processo, né? Eu saí da faculdade, gostava muito de processo. O Zanetti sempre conversava muito comigo sobre processo, enfim. E aí ele disse, cara, por que tu não vai estudar, por que tu não vai fazer mestrado, né? Eu disse, cara, porque eu preciso dar um jeito de ganhar a vida. E eu não, enfim, eu não tenho como ganhar a vida, cara. Eu preciso ganhar a vida. Meus pais não tem como me sustentar, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E aí aconteceu o seguinte, vejam como são as coisas. Nesse mesmo período, a gente está falando aqui de 2002, tá? 2002, 2003, eu fui fazer escola na magistratura federal. E eu já gostava de processo. E aí uma das professoras lá de processo, que é a Thaís Schilling Ferraz, hoje ela faz doutorado na PUC, é desembargadora aqui no TRF. Ela viu que eu gostava de processo, eu não fazia mestrado na época, eu estava estudando para fazer a prova do mestrado, né? Ela disse, Daniel, tem um professor aqui que sempre falta, que é o desembargador Amir Finocchiaro Sartre, ele sempre desmarca as aulas da SMAF aqui. Tu não te anima, assim, a partir do ano que vem, quando tu não for mais aluno, vir aqui dar aula, mas eu vou te chamar uma hora antes para dar aula. Tu topa? Eu digo, topo. E aí, nesse ano de 2003, eu estava estudando para fazer a prova do mestrado, para entrar lá na URGS na prova do mestrado. E comecei a dar umas aulas, assim, em cursinho, Escola da Magistratura Federal, né? E aí, o Verbo Jurídico, é um outro cursinho que tinha aqui no Rio Grande do Sul, também preparatório, viu que eu estava dando aula bem, que as aulas eram, enfim, boas, assim, para aquele público, enfim, e também começaram a me contratar para dar aulas freelance, assim. Eu achei, pô, tô ganhando um dinheirinho, tá bom, isso aqui tá legal. E comecei a gostar de dar aula, né? E aí entrei no mestrado em 2004, né? Lá na faculdade. E aí já comecei a dizer, bom, isso aqui talvez possa ser uma carreira, né? Então, na verdade, logo em seguida eu percebi que eu podia dar aula, que era uma coisa que eu sabia relativamente fazer, que eu gostava de me expressar, enfim. E aí acabei vendo, enfim, uma maneira de resolver o problema e desenvolvi, enfim, a docência. Quando terminei o doutorado, já fui dar aula na PUC, depois fui dar aula passei o concurso na URGS. Mas, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu não queria ser professor, assim. Não é que eu não queria, eu não sabia que isso era uma carreira que estava ao meu alcance, né? E, enfim,
foi assim, não foi um negócio Não muito se, programado. não se imaginava como professor, mas, enfim, quando se descobriu, né, e que descoberta, né? Eu fiquei. Eu te confesso que hoje, cara, uma das coisas que eu mais gosto, assim, é da aula. Eu gosto muito da aula, gosto muito de conviver. As pessoas gostam muito de escrever, gosto de advogar, mas é muito bom dar aula, né? Ser professor é uma coisa que nos coloca em grande contato, assim, com o novo, não nos deixa parar, nos viabiliza, assim, um contato, nos torna jovens, né? Jovens de espírito, assim, não se acomodar com o que a gente sabe, sempre procurar alguma coisa diferente. Sim, sim. Bom, Daniel, você obviamente teve inúmeros professores, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vários deles, né, que também foram meus professores, nos quais eu também estudo, e acho que a maioria de nós aqui também. Mas eu queria que, se você pudesse, né, claro que é difícil às vezes, mas houve algum professor que te influenciou ou que que ainda te influencia, aquela pessoa que você assistir às aulas e dizer, olha, essa pessoa me faz brilhar os olhos, é algo que realmente, como eu gostaria de ser como ele, ou pelo menos próximo, né, como aquela pessoa. Sempre quando eu penso em professor, eu penso no professor, né? Não por acaso eu chamo ele assim, né? Eu penso no professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto foi meu professor no mestrado, foi meu professor no doutorado. Ele me ensinou muitas coisas importantes, né? Muitas coisas importantes mesmo. Me ensinou o valor de pensar, da crítica, me ensinou a respeitar a opinião dos outros, porque às vezes o cara é mais novo, a gente quer falar, né, não quer ouvir. Não, a gente precisa falar, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa pensar sobre o que os outros dizem. Então, o professor Carlos Alberto sempre foi para mim a ideia de professor, né? Por mais que agora existem algumas, enfim, a gente vai amadurecendo academicamente, vai desenvolvendo ideias, vai desaproximando com outras pessoas, mas o professor Carlos Alberto sempre vai ser a ideia de professor para mim, né? Cara, eu tive uma referência anterior no professor Ovidio, que foi um professor muito importante para mim também, me deu muito apoio, a gente conversava muito. O próprio professor Marinoni, que, né, hoje é meu sócio, meu amigo, a gente escreve juntos. O professor Tarufo é uma grande referência para mim, também foi meu professor no pós-doutorado e é um grande amigo. O professor Humberto Ávila é uma outra pessoa que eu digo assim, cara, pai da professor. Mas, assim, a referência de professor e o que eu chamo de professor é o professor Carlos Alberto, né? É um É, grande amigo e foi um grande professor. sim, o pessoal Varo, eu não tive a sorte e a fortuna de ter sido professor, ser aluno dele, né? Mas eu tive a possibilidade de assisti-lo numa banca, avaliando um concurso, e foi fenomenal. E a obra dele foi uma das minhas mais citadas na minha tese, assim como a sua também, de cooperação, né? Quando eu falei de boa fé e lealdade. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que você é o sucessor do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, e eu falo isso para os meus alunos, quando vou tratar do assunto, né? Eu faço essa menção sempre. E eu brinco com eles de, olha, o professor Alvaro era tão sensacional que ele mesmo fez uma breve síntese do livro dele e publicou em formato de artigo para facilitar o acesso à tese do formalismo, né? Que é algo genial, né? Em que os meninos falam, professor, mas eu vou ler um livro, uma tese tão grande. Eu falo, não, peraí, então vamos resolver esse problema. Vai ler o próprio autor resenhando o que ele fez. De fato, é uma ideia sensacional. Bom, Daniel, você nos falou sobre um pouco da sua carreira, e eu queria aproveitar e emendar duas perguntas em uma só, para que você pudesse também falar bastante. A ideia, na verdade, é mais ouvi-lo. Como professor, a gente tem, claro, inúmeros momentos, né, inesquecíveis, momentos que nos fazem, de fato, né, alimentar a vontade de continuar sendo professor. Mas será que você poderia declinar para nós? Porque a nossa ideia aqui, para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, a nossa ideia é incentivar novos profissionais, ou pelo menos uma das ideias, incentivar novos profissionais a seguir a carreira de professor. Então, você, como brilhante professor que poderia declinar alguns momentos, ou um momento marcante da sua carreira, que te fez dizer, olha, realmente isso foi sensacional, foi algo maravilhoso. E eu queria aproveitar também para dizer, se você pudesse declinar algum momento que não foi assim tão bom, pelo contrário, algo que foi negativo, né? Porque a gente sabe que vida de professor também não é só coisa boa, né? Embora a gente aqui esteja para incentivar, mas é importante dizer o real, né? O mundo verdadeiro para todo mundo que está nos assistindo. E se você pudesse, então, dizer algo que te marcou negativamente, mas que em certa medida serviu também como aprendizado, eu também gostaria bastante de ouvir. Tá. Não, eu acho que sim, tem muitas coisas me dão um enorme prazer, né, sendo professor, um enorme prazer.
Mas eu acho que existem coisas assim, desde os microprazeres, né? Que é perceber o interesse dos alunos e das alunas na matéria, perceber as pessoas que vêm conversar contigo no final da aula, querendo saber mais coisas, aquele e-mail que chega, que alguém leu o teu ensaio, o teu livro e quer discutir uma ideia, independentemente de concordar ou não, mas quer discutir os temas. Tudo isso são micro belezas, né? São belezas que nos alimentam no dia a dia, assim, e que fazem a coisa valer a pena, né? A gente discute, debate, vê o interesse, eu acho que percebe que isso realmente vale a pena. Mas existe também aquelas coisas que são, por assim dizer, mais marcantes, né? E essas coisas mais marcantes, elas envolvem normalmente uma jornada em conjunto, né? Uma jornada, um crescimento em conjunto, né? E essa jornada em conjunto, ela também envolve, na verdade, a sensação de que um projeto foi concluído e que conseguisse formar pessoas para se tornarem pessoas autônomas, né? E eu tive a felicidade de poder, assim, muito jovem, conseguir já formar algumas pessoas da graduação até o doutorado, né? Eu tenho, assim, um grupo de hoje amigos, né? Mas de colegas que levaram o processo civil assim como sendo algo do dia a dia deles e que fez com que isso, de fato, se tornasse, né, o alimento, né? E isso, de fato, acaba alimentando e marcando, distinguindo as coisas, né? Ou seja, tu marcar pessoas que têm condições de te superar e te superam, né? Eu acho que a alegria do professor é essa. É conseguir alimentar nos seus alunos e alunas uma perspectiva tão significativa de que elas conseguem ir além, né? Conseguem fazer a mesma formação que tu, conseguem ir além. Então, como isso aconteceu com alguns alunos meus, eu acabo assim destacando isso como uma grande alegria e um motivo de enorme, sim, de enorme satisfação. Eu, sim, desde o início, para citar, sim, pessoas que começaram na graduação comigo foram até o doutorado. Eu tive o Vitor de Paula Ramos, tive o Rafael Abreu, tive o Otávio Domit. Eles começaram lá na graduação comigo, lá em 2006, né, e foram terminar há pouco tempo atrás toda a carreira acadêmica deles São os sob a famosos, minha orientação, né? Como diz Cabral, os Meat Boys, né? Os Beach Boys. Claro, teve o Otávio Mota, teve o Paulo Mendes, né? Tem o Arthur, que não foi meu aluno, mas foi meu colega, mas tem muita gente no entorno, mas assim, pegar as pessoas do início e levar até o fim e ver que isso fez diferença na vida delas, é algo realmente importante, algo realmente muito, muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com isso e eu continuo fazendo isso. Eu tenho tido essa experiência, legal, né? E essa experiência realmente está fazendo a diferença. Agora, também coisas ruins acontecem, né? Eu vou contar duas experiências que eu tive, uma na PUC e outra na URGS. Eu comecei dando aula na PUC em 2009, segundo semestre de 2009. Fiquei 1 ano e meio na PUC e depois fui para a URGS, assumi em 2011, no início de 2011, né? E tô desde lá na URGS. Lá na PUC aconteceu uma coisa curiosa quando eu assumi em 2009. Eu assumi 2 turmas da mesma matéria, e eu dava aula para uma turma no primeiro período e outra turma no segundo período, né, em dias alternados. Então era basicamente a mesma aula, só que em dias alternados. Em uma das turmas, eu fui o professor paraninfo. O pessoal realmente, eu não sei, eu gostei deles, eles gostaram de mim, e a gente tinha uma sincronia super bacana. E exatamente a outra turma fez um abaixo-assinado para me tirar. No mesmo semestre. Cara, e foi assim, a primeira turma de graduação que eu tinha, sabe? As 2 primeiras turmas de graduação que eu tive lá na PUC. Uma delas achou... Alguma coisa tá estranha aí. Pois é, eu não sei. Até hoje eu fico pensando o que será que eu fiz de errado para uma dessas turmas. Certamente são muitos fatores que influenciam a sala de aula, o professor tem que saber disso, né? Mas foi um fato curioso e claro que, enfim, me chateou, né? Porque... mas também, enfim, me mostrou que a gente tem que pensar constantemente, nos avaliar constantemente sobre o que a gente anda fazendo. E lá na URGS aconteceu também um fato que me marcou bastante, que foi logo no início, quando eu assumi, e diz respeito ao meu estágio probatório, né?
Naquele período de 2011 a 2013, a gente teve a gestação do Código de Processo Civil, do projeto Código de Processo Civil na Câmara, tu vai lembrar desse período. Claro. E o que aconteceu nesse período foi que eu fui designado na Câmara dos Deputados, né, formalmente, como um dos membros da comissão para, enfim, colaborar na redação do código, fazer a revisão e etc. Eu fui, naturalmente, conversei com a faculdade me liberou para, na medida do possível e quando fosse possível, eu comparecer à Câmara dos Deputados, né, demonstrando sempre. E foi assim que eu fiz, e eu devo ter faltado metade das aulas do semestre, né, para uma turma. Nesse mesmo período, então, isso aconteceu nesse período de 2011, período de estágio probatório. E no primeiro semestre de 2013, quando fecharia o meu estágio probatório, eu fui fazer meu pós-doutorado em Pavia. Explico que eu fui fazer o pós-doutorado em Pavia porque era a última oportunidade que eu tinha para estudar com o Tarufo, porque ele ia se aposentar naquele ano. De fato, ele se aposentou, ele fez 70 anos naquele ano. Então, ele só poderia me receber em Pavia naquele período, né? Aí havia autorização no âmbito da faculdade e da universidade para que eu saísse para o pós-doutorado. Eu consegui essa autorização por todos os canais, por assim dizer, legais e da faculdade, enfim. Mas ainda assim, eu fui para Pavia em fevereiro, voltei em maio, né, maio, junho. Praticamente perdi o semestre, né, de 2013/1 com os alunos. E em 2013/2, quando o pessoal foi apreciar o meu estágio probatório, centro acadêmico, enfim, eles lembraram que eu faltei várias vezes por conta do programa, do projeto do Código de Processo Civil. Lembraram que eu fiquei no semestre anterior fazendo pós-doutorado, do qual resultou o meu Corte Supremas, né? Enfim, e aí, quando foram apreciar lá o meu estágio probatório, resolveram se abster de se manifestar sobre o meu estágio probatório. Naturalmente, o estágio probatório foi aprovado, enfim, meus colegas professores entenderam que, enfim, era uma coisa bacana, né? Justificável, né? Mas ao fim e ao cabo, não foi uma coisa assim que me deixou muito confortável. Eu entendo, assim, a frustração dos alunos, enfim, mas são coisas singulares que acabam acontecendo, né? O projeto Código de Processo Civil não ia acontecer de novo, né? Não vai acontecer de novo tão cedo. Então, é algo excepcional. Claro que tem o sacrifício deles, eu entendo, mas mesma coisa o pós-doutorado. Acabou, claro que é um benefício para mim, né? Mas acabou redundando na redação de um livro que, sim, tem um impacto muito grande dentro do sistema de justiça, enfim, né? O Supremo cita bastante, o STJ, enfim, o sistema de justiça acabou se beneficiando também. Mas foram dois fatos que acabaram me marcando uma bola para frente, porque eu entendo perfeitamente tudo que aconteceu e, enfim, às vezes a gente tem que lidar com esses dissabores. E lidar com os dissabores faz parte do jogo. A gente tem que lidar com as coisas, né? Não há dúvida disso. Eu acho que talvez até tentando se colocar na posição do aluno, né, ele deve ter ficado frustrado quando entrou na faculdade e pensou, bom, daqui a tal período eu vou ter aula com muito dinheiro. E aí, quando realmente essa oportunidade chegou, ele não pôde, né? Então, acho que foi mais um misto de frustração do que qualquer coisa. Mas é o que você falou, né? Tá mais que justificado, não há dúvida disso. Eu mesmo, nesse semestre, eu estava de licença para concluir o meu pós-doc junto ao Fred, com o Fred, né? Mas acabou que com a pandemia eu acabei ficando 14 dias de licença só. E hoje, inclusive, eu sou chefe do departamento aqui, né, de processo aqui na UFJF, e aí estou reassumindo minhas turmas, e aí, nesse período nós encontramos com alguns alunos, né? Olha, professor, eu estou aula nos 8º períodos agora. E aí vários disseram, olha, professor, estou esperando desde o primeiro período para ter aula contigo, e aí na hora que eu vou ter, você sai de licença. Mas aí acabou que eles deram sorte, entre aspas, né? Se é que pode chamar isso de sorte, e aí vão ter aula comigo, né? Mas eu posso reassumir as turmas, mas eu me entendo, não tem dúvida disso. Mas é interessante a sua história, eu mesmo não conhecia, e para que todos também saibam como funciona, né, a vida de um professor numa universidade federal como nós, né, nesse caso. Bom, Daniel, já que nós estamos falando de sala de aula, né, falando de rotina, de dia a dia, você podia falar para a gente como é que funciona as suas aulas e seu método de avaliação, ou suas aulas na graduação e no mestrado, doutorado? Imagino que deva ter aí diferenças sensíveis, né? Pode falar para nós um pouco do seu dia a dia?
Posso sim. Eu vou começar com o que o Felipe, que é meu aluno lá na graduação, salve Felipe, tá colocando aqui na nossa tela, que é Boa basicamente o pergunta. seguinte, olha, eu a princípio não fazia chamadas, tá? Eu não gosto de fazer chamada e eu também não gosto de fazer avaliações, assim. Mas acabei sendo vencido. Primeiro eu falo da graduação, depois eu falo do mestrado e do Sim. doutorado. Mas eu acabei meio que convencido de que era necessário fazer chamada e era necessário fazer avaliações, tá? É necessário fazer chamada porque eu eu não fazia chamadas, tinha lá 80 alunos inscritos na cadeira, ia lá de 50, 60, 70, ou seja, ia sem fazer chamada é um bom número de pessoas. Até que um belo dia eu recebi uma comunicação judicial de que eu deveria atestar se um determinado aluno estava em sala de aula ou não em determinado dia. E eu não tinha como atestar. E aí eu percebi que eu estava causando um problema, eu estava faltando com o dever funcional meu, acreditando na ideia de autorresponsabilidade, as pessoas vêm se querem, eu não sou pai de ninguém para ficar São chamando adultos, né? atenção se vem ou não vem. Ideia de faculdade livre, né? As pessoas podem aparecer para simplesmente fazer as provas, etc. Autoresponsabilidade, né? Mas eu percebi que eu de fato aí causei um problema, porque não sei de fato no que este meu testemunho resolveria, né? Esta minha informação resolveria, mas eu prejudiquei alguém, porque eu não pude atestar que a pessoa estava ou não estava em sala de aula. E isso foi um problema. Então, eu comecei a fazer chamadas, acho que é um método, enfim, que acabou se verificando bom, porque as pessoas aí se obrigam a ir às aulas e acabam descobrindo que gostam das matérias, às vezes as pessoas nem se dão chance de descobrir, né? E Sim. também eu não fazia muitas provas, cara, aí comecei a fazer provas sempre com problemas, né? Nunca é o que é tal coisa, o xizinho, são sempre problemas, né? Fulano, aconteceu, ciclano, né? Você como advogado, você como juíza, né? O que você faria? A princípio, eu cheguei a não fazer prova por um período, mas eu vi que daí os alunos e alunas estudavam para outras matérias que faziam prova e não estudavam para processo. E processo é fundamental. Então eu digo, não, eu estou Claro. fazendo um desserviço aqui, então eu preciso, de fato, resolver isso aqui e fazer provas. Então, basicamente, a aula da graduação são aulas expositivas, né? Eu gosto de falar, gosto de usar o quadro, indico livros, né? E por aí afora. E no mestrado e doutorado, a gente tem o sistema de seminários, né? A gente faz um programa, primeiro dia de aula a gente distribui os seminários, e o mestrando e doutorando tem que apresentar um seminário por semana, né? Cada um por semana, né? Um por semestre, né? Naturalmente, de 1 hora, e depois a gente eu faço uma crítica do seminário, crítica formal, crítica material, depois a gente faz um debate sobre o seminário, e assim fica uma ideia rica assim, de debate. Eu acho que é uma coisa que anda bem. Basicamente, é assim, são aulas bem tradicionais, bem expositivas, assim. Eu procuro, né, problematizar bem o conhecimento, mas é uma coisa tradicional, né? O bom e velho tradicional que funciona, né? Eu sou É isso adepto aí. como você aqui. É, bom, nós sabemos, eu mostrei aqui o pessoal, né? A quantidade de livros que você produz, artigos, textos, enfim. Eu, Zé Roberto, pastor aqui também, nosso colega, eu leio. Isso. Eu não dou conta de ler tudo que você produz, como José, mas assim, eu tento na medida do possível. Né? Eu estou aqui. A reclamação já saiu, já foi publicado, tá para sair agora, né? O Reclamação sai agora em setembro, né? Sai Acho que agora, né? Então já tô daqui na umas 2 semanas. expectativa, de mais uma obra. E então, assim, uma das atividades do professor, como nós sabemos, estamos aqui falando, é produzir, né? Ser escritor, levar o seu conhecimento adiante. Você tem algum método de trabalho nesse sentido, Daniel? Assim, de algo que uma organização específica, algo que você possa dar como dica para quem está começando a escrever, né? Sempre, meus alunos sempre falam, professor, mas a folha branca não sai da minha frente, eu não consigo produzir nada, é muito difícil, né? Você tem alguma coisa que você possa ajudar o pessoal nesse sentido? Tenho. Eu acho o seguinte, ó. Eu tenho um método para escrever, né? Mas o método ele envolve
muita transpiração, né? E a transpiração ela é diária. Eu escrevo todos os dias. Eu estou envolvido com um livro ou com um escrito meu todos os dias. E eu normalmente escrevo pelas manhãs, né? Se eu, não, eu dou aula segunda, quinta e sexta na graduação, né? Aí terça, quarta, sábado e domingo eu normalmente escrevo pela manhã e sempre que sobra algum período durante o dia eu escrevo ou estudo. Então eu não acredito naquela, eu vou escrever um livro agora nos dois meses, né? Em 3 meses. Eu escrevo os livros ao longo do ano, sempre um pouquinho. E acho que assim vem funcionando bem para mim, né? E é claro, os temas eles vão aparecendo. Quanto mais a gente estuda, mais os temas aparecem, né? Os temas não aparecem do nada, né? A gente vai estudando, vão aparecendo os temas. Eu, por exemplo, o livro de reclamação é um livro que apareceu um pouco da minha vida prática. Eu conto isso um pouco lá no Reclamação. Depois eu posso voltar a isso. Tá? Mas, naturalmente, tem uma ligação teórica evidente com o meu Corte Supremas, de 2013, e com o meu Precedentes, de 2016. Então, Reclamação é mais um passo nesse projeto, né? De ver de que modo a justiça civil brasileira funciona, e especialmente como é que funciona desde a perspectiva das Cortes Supremas. Então, a minha dica é: envolva-se todos os dias com o projeto Escrever. Seja estudando, seja separando material, seja escrevendo. O ideal é escrever sempre, mas todos os dias escrever um pouco. Todos os dias escrevendo um pouco, no final do ano a gente tem um livro. Ou dois. Ótima dica. No seu caso, muito mais, né? Genial, genial. Bom, além de escritor e professor, como todos nós sabemos, você é advogado, né? E um advogado reconhecido nacional e internacionalmente, um advogado com causas importantes pelos mais variados tribunais do Brasil, né? E como é que você consegue, Daniel? Eu não sei, às vezes eu penso que a gente se acompanha, né? E às vezes eu vejo o dia do Daniel deve ter 40 horas, mais ou menos. Como é que funciona? Assim, como é que você consegue dividir seu tempo entre a graduação, o mestrado, doutorado, você seleciona, né, a vida de advogado e de escritor, como acabou de dizer, e sem, obviamente, descuradas do raro momento de lazer, né? Eu sei que você é um leitor compulsivo, e tem outras áreas também que se dedica. Como é que você consegue dividir seu tempo assim em tanta coisa? É um aperto, né? O primeiro ponto é que eu ainda não tenho filhos, né? Então, eu tenho por enquanto filhos gatos, felinos, que não demandam tanto. Os meus amigos que têm filhos já dizem, olha, é um pouco diferente, a vida fica mais curta. Muito. Fica mais prazerosa, mas fica mais curta. Enfim, eles decoraram os dois decoraram agora no Dia dos Pais, decoraram minha estante, não sei se você consegue ver, um cartaz ali com as mãozinhas. Tem um de 5 e uma de 2. E de fato isso faz muita diferença, realmente. Então, assim, vamos começar por aí, né? Assim, a gente acaba tendo essa facilidade, enfim. Mas eu procuro, assim, literatura, né? É uma coisa que eu só leio antes de dormir. Leio antes de dormir literatura, enfim, e é o período que eu leio literatura todos os dias, né? Eu sempre leio um livro de literatura. Eu tento reservar as manhãs para escrever, estudar e dar aula. Às tardes eu trabalho no escritório. Trabalho coisas do escritório, coisas da advocacia, né? E no início da noite eu volto a escrever um pouquinho sobre as coisas do direito, mas não até muito tarde, até umas 7h30, 8 horas, não mais do que isso. E lá pelas 8, assim, eu janto com uma coisinha e vejo um filme, vejo uma série, eu começo a ler um livro. Então, a rotina é basicamente essa. Mas sábado e domingo eu também faço isso, né? Então, sábado e domingo eu também procuro... Aí tento não trabalhar na advocacia sábado e domingo como regra, né? Sábado e domingo fica para escrever mesmo, enfim, estudar as coisas que... Enfim, que eu acabo... É um hobby, no fim, né? Eu gosto muito de fazer. Claro. Uma coisa que é bem da minha vida, né? Antes eu viajava muito, eu advogo muito no Supremo, no STJ, né? Então eu ia muito a Brasília, no julgamento terça, quarta e quinta, né? Agora, nessa pandemia, eu estou desacostumado, porque eu não vou mais a Brasília. Tenho conversado com o pessoal assim online, tá ótimo também. Mas confesso que tá bem mais fácil a minha vida sem o avião, né? Sem o avião, assim,
como presença semanal na minha vida. Mas porque acabou ganhando tempo, né? É muito. Mas é a organização, sabe? Mas, por exemplo, tem coisas que eu estou me devendo, né, Márcio? Tu é um cara esbelto, né? Um cara magro. Tu deve fazer exercício, tal, que eu sei. Pô, eu sou um gordinho, né, cara? E eu tô me devendo fechar a boca e ou fazer exercícios físicos, né? Então, eu tô me devendo algumas coisas. Então, eu preciso ainda achar um equilíbrio. Digamos que eu estou muito ainda no trabalho. Eu preciso dar Sim. alocar um Tem que se pouquinho cuidar, mais de do meu fato. tempo para... Até para conseguir manter essa rotina muito tempo, né? Daqui a pouco o corpo começa... eu, pelo menos, eu sou o contrário. Eu costumo trabalhar de madrugada. Assim, eu gosto de trabalhar nas madrugadas, eu rendo bem nas madrugadas. E agora não, com filhos pequenos não, mas assim, eu gostava de dormir um pouco mais tarde, até mais tarde. E costumo ir, na época da tese, por exemplo, eu ia até 5, 6 horas da manhã e rendia bem, assim, era um momento do dia que até pelo silêncio, mas hoje agora, para fazer o relatório final do pós-doutorado foi bem difícil. Levar essa rotina de madrugada foi algo, principalmente com a pandemia, né, porque com crianças em casa, isso foi muito difícil, mas porque são 10 anos praticamente, diferença de um para outro, né, pelo menos se não 10, pelo menos uns 6, 7 anos. Então isso vai fazendo uma diferença, não há dúvida, né? Isso é importante realmente. Bom, uma outra coisa que eu queria saber, Daniel, isso é uma pergunta que muita gente tem gostado. Se você tivesse um poder mágico, algo assim que te desse essa graça, eu quero excluir alguma coisa da minha rotina de professor, algo que me perturba, algo que me desanima, então, faz assim e apresenta uma mágica e isso some. Existe isso? Algo que você gostaria de dizer, olha, isso aqui não me apetece, não vale a pena sair? Olha, é uma pergunta difícil, tia, porque assim, a gente, qualquer elemento que tu tira da equação, tu não sabe o que pode dar de resultado, né? Então é Efeito realmente borboleta, né? difícil, a gente pensar nisso, assim. Eu acho que tem alguns entraves burocráticos da universidade, a gente ficar, né, lançando nota, preenchendo projetos de pesquisa. Essas coisas, assim, eu acho que são coisas mais chatinhas, né? Mas, cara, a gente tem que fazer, né? Pô, tem que preencher o Lattes, tem que estar com o projeto de pesquisa em dia, aí tem que ficar dando conta, sim, de todas as rotinas que a gente faz. Mas a gente é servidor público, no nosso caso, né? A gente é servidor Sim. público, a gente também tem que prestar contas do que a gente faz. Mas é um troço meio chato, assim, na real. Mas paciência, né? Alguma coisa tem que ser. Mas se Fazer o desse quê, para né? tirar isso, seria uma boa. Eu não sei o que É, tu tiraria, mas eu não, tiraria isso. eu concordo contigo. O Vinícius Lemos, um professor de Rondônia, ele até disse, olha, eu tiraria também lançamento de notas, porque é engraçado que quando eu lanço notas, eu às vezes estou me sentindo meio sozinho, lançar as notas, os alunos aparecem, é um monte de mensagem que eu recebo. Então, se eu estiver chateado, não tem problema, que eu vou receber ali um monte de mensagens ao mesmo tempo. É impressionante. Eu posso lançar de madrugada, como eles sabem que eu lanço, e ainda com um grupo de WhatsApp, né? E eles, em 5 minutos que eu lanço as notas, eles já, professor, mas espera aí, o que é isso, aquilo, nem viram a prova, né? E eles vão entregar a prova no outro dia, já lancei as notas, e aí já estão falando, peraí, mas já tem meio ponto aqui, meio ponto a colar. De fato, é algo, se pudesse ser excluído, né? Seria interessante. E a outra coisa que eu também não. E olha que eu sou chefe de departamento, né? São reuniões. Eu acho que as pessoas. Já o terceiro mandato que eu sou chefe de departamento, eu acho que por isso, ninguém gosta de reunião de departamento, né? E aí, como eu tento fazer com que elas sejam cada vez menores, acho que os meus colegas falaram, olha, vamos continuar elegendo esse cara, porque né, tá indo bem, né? Tá indo bem. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião que começou às 9 e acabou às 11h30. É a primeira reunião à distância, remota, né? Mas com uma pauta gigantesca que acabou super rápido, perto das outras, né? E aí o pessoal já recebi 3 mensagens dos colegas, olha, foi ótima a reunião, continue assim, né? Pelo visto não vão conseguir sair, né? Porque vão ficar assim. Mas enfim, é o que você falou, faz parte, né? A gente tem que lidar com isso tudo, não tem outro jeito, né? Do dia a dia mesmo, né? Bom, Não tem jeito. você, Daniel, exato. Você, se eu não estou errando as contas, você disse que começou então em 2003, não é isso? Então são... Isso, 2004 eu entrei no mestrado, 2003, lecionar 2003 em Sim, cursinho, assim. então
17 anos aí, né? Vamos colocar 17 anos de docência, né? Mais que a idade de muitos dos nossos alunos, né? Que estão aí nos assistindo, né? Eu já vi aqui alguns passando, enfim. O que te faz ainda hoje, né? Como professor renomado que como advogado renomado e como escritor reconhecido internacionalmente, o que te faz a dizer, olha, eu quero mais uma vez esse semestre, quero continuar dando aula, eu quero seguir, porque, claro, não deixa de ser cansativo, eventualmente repetitivo em alguns momentos, né? Tem tantas outras coisas mais interessantes para fazer, ou mais rentáveis também, enfim. Mas o que te faz, assim, brilhar os olhos? O que te move sendo professor e seguindo essa carreira? Essa é uma questão fácil de responder. São os alunos, cara, e as alunas. O pessoal, tu chega em sala de aula, tu olha para as pessoas e vê que as pessoas estão prestando atenção no que tu está dizendo. Tu olha para as pessoas e vê que tu está passando uma ideia e que elas estão prestando atenção naquela ideia. E que, eventualmente, elas não pensaram antes sobre isso e tu está dizendo que é assim, elas vão pensar. E na semana seguinte, talvez alguém venha te dizer, professor, mas será que é isso? Será que não é isso? Eu pensei em outra coisa. Isso sempre acontece. Isso sempre acontece. É muito difícil tu passar um semestre sem achar ninguém assim que se interesse, sabe? Tipo, naquela turma lá não tem ninguém. Não, sempre tem gente que tá lá. E assim, ó, se eu for para uma sala de 80 pessoas e eu tenho 2, 3 pessoas, eu tenho uma pessoa que tá afim, que vem falar comigo, que eu sinto que aquela pessoa tá ali, né, eu já tô feliz e já Ganhou o dia, gosto, né? assim. E é engraçado, e nos últimos tempos também, agora, nas últimas turmas que eu tive, a gente começou a tirar foto no final da... Eu tenho no meu Instagram foto com 2 turmas, né? Lá da graduação. E eu fiquei super feliz com aquilo, sabe? O pessoal que estava sempre em sala de aula, que estava sempre ali, aí, pô, professor, vamos tirar uma foto no final da aula. Eu senti aquele carinho e aquilo me deu uma alegria, assim, de, que coisa legal, que bom, acho que estou conseguindo colaborar com a vida das pessoas. Então, debater, ouvir as críticas, empolgar as pessoas com ideias, isso faz com que eu levante e diga, isso aqui é o caso. Eu podia estar fazendo outras coisas, eu podia estar me dedicando só à advocacia, podia, enfim, né? Mas não, eu acho que isso é muito importante e eu acho que a gente tem um dever importante, Márcio. A gente precisa mostrar, e tu está mostrando isso aqui, por isso que eu fiz questão de te agradecer, que ser professor é uma coisa muito importante, né? A gente precisa de pessoas engajadas, pessoas que gostem do que fazer, gostem do que fazem, que estão ali à disposição para o outro, né? Para que as pessoas despertem isso. E quando eu consigo fazer isso, não é sempre que eu consigo, mas eu sempre tento, isso justifica que eu continue e queira ir adiante. Isso é sensacional, né? Você vê esse reconhecimento e eu acredito que você já deve ter visto isso também, principalmente de alunos, às vezes, que você, muitos anos depois, né, você deu aula para eles aparecem por alguma questão da advocacia, ou então porque assistiram alguma palestra, ou, enfim, voltaram de alguma maneira, né? E aí você percebe que conseguiu modificar a vida daquela pessoa, ainda que seja algo mínimo, né? Ou às vezes tão grande como os teus casos de exemplos que você citou, né? Do Vitor e do Otávio, por exemplo, que você mudou de fato a vida da pessoa, você formou um professor, formou um novo profissional. Isso é sensacional, né? Isso é algo que faz com que a gente fique maravilhado. Eu, particularmente, assim, eu brinco com meus alunos, que não é por isso que eu dou aulas, claro, né? Mas quando eles me escolhem como algum homenageado, aqui não sei como é que é aí na UF, mas aqui a gente tem uma tradição de mais ou menos 5, 6 professores serem escolhidos pelas turmas que estão se formando, né? E eu tive a satisfação, talvez de 90% das turmas que eu lecionei, em alguma medida eles me escolheram, né? E aquilo para mim é uma satisfação. Aqui eles têm uma tradição de invadir a aula dos professores que são escolhidos. Então você está lá dando aulas, eu me lembro, no último semestre que eu estava dando prova, era uma prova final, eles entraram, e aí eles começam a ficar mais alegres, né? Porque já começam a fazer aquelas festas. E aí isso era mais ou menos 7, 8 horas da noite. Aí eles entravam, me abraçavam, me sujaram todo, e aquela alegria. E os alunos que estão lá querendo fazer prova, pausa a vida, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente quer resolver isso. Eu falei, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas aqui é um momento sagrado. Porque isso é reconhecimento, que embora não seja esse o objetivo, mas é um reconhecimento
né? Porque você mudou de fato a vida daquelas pessoas, né? E minha esposa, ela fica brava, ela fala assim, nossa, outro baile pra gente ir. A gente, criança pequena, falando, eu faço questão de ir, porque é uma alegria tão grande. Às vezes vem uma senhorinha, fala, a avó que mora com o menino, olha, eu sou a avó do fulano de tal, e ele fala tanto de você, e quando eu te conheço, e aí pede para tirar uma foto, você se sente tão legal ali, né, de falar, pô, realmente aquilo compensou. Aquelas madrugadas em claro compensaram, né, aqueles estudos compensaram, as leituras que eu fiz do Bitdiero deram certo, enfim, e isso é muito legal, né, isso é muito legal. E quando não vem também, a gente está acostumado, né, do jogo, assim, né, a gente sabe que, bom, não dá para agradar todo mundo, né, eu brinco com os meus alunos, nem JC agradou todo mundo, né, colocaram um homem na cruz há 2000 anos atrás, não vou ser eu que vou agradar, mas é isso, a gente tem que tentar para fazer que as pessoas possam se modificar de certa maneira. Cristiano está falando das festas, né? O marido da Cristiano, inclusive, Cristiano Ivacura, nossa colega da UERJ, foi meu aluno, foi um dos meus primeiros alunos, né? E hoje vê um profissional formado, né? Trabalha no Tribunal do Rio. É muito legal isso, você poder ver, né, as pessoas assim, nos mais variados lugares, bem, alguns em outras profissões, né? Hoje mesmo recebi um convite de uma ex-aluna que foi minha monitora, que é professora de yoga. Olha que legal, assim. Olha a pessoa, de certa medida ali também, aquela tranquilidade, aquele momento também ajudou. Então é muito divertido isso, assim. De fato é algo recompensador. Bom, a gente está encaminhando para o final, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria, se possível, te fazer mais uma pergunta dupla, né, na medida do possível. Bom, eu queria que você deixasse nessa pergunta dupla uma mensagem para dois grupos específicos de pessoas. Primeiro, que são aquelas pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né? Essa live vai ficar lá no IGTV e vai para o meu canal do YouTube também, que vão nos assistir, que pensam em ser professores. Pessoas que estão na graduação, ou ainda estão na graduação, mas enfim, que imaginam ser professores, já tem essa ideia. E outras pessoas que não, que já são professores, mas que estão, de certa forma, desanimados com a dificuldade da carreira. A gente precisa dizer, né, o momento não está nem um pouco bom, principalmente professores das faculdades particulares, nós sabemos disso. Né, aqueles professores que já exercem a função, mas que estão desanimados, desmotivados. Você podia deixar alguma mensagem para esses dois grupos de pessoas? Pô, claro, Márcio. Pô, assim, vamos lá, né? Eu vou lembrar aqui de uma doutoranda minha, que é a Luciana. Ela vai acabar assistindo essa nossa live aqui, porque ela também cuida do meu canal no YouTube, eu vou também colocar nossa live lá. Que legal. E a Luciana também foi minha aluna na graduação, foi minha aluna no mestrado e agora é minha aluna no doutorado. Ela está comigo também já há bastante tempo. É uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E quando eu fui admiti-la no mestrado, eu perguntei para ela, mas Luciana, por que tu queres fazer mestrado, né? Não, porque eu quero ser professora. E eu sinto, sim, mas tu quer ser professora e o que mais? Eu queria dar uma, né, aquela pegadinha, né? Ela disse, não, eu quero ser professora. Eu quero ser professora. Não sei se eu quero fazer mais alguma outra coisa, mas eu quero ser professora. Então, eu queria dizer para as pessoas que querem ser professores de maneira muito clara, façam isso, né? Busquem isso. É muito importante que as pessoas que querem ser professores busquem os caminhos para sê-lo. A gente tem, às vezes a gente não é tão bem remunerado como a gente poderia ser, nem nas federais, nem nas particulares, mas é muito importante que a gente consiga dizer que é uma delícia ser professor, porque impacta positivamente a vida das pessoas, porque impacta a nossa vida positivamente e porque o retorno em termos de felicidade é enorme. Então, busquem isso, isso é algo muito importante. Para o pessoal que já é professor, que são os nossos colegas, né, os professores, professoras, e que eventualmente estão meio de saco cheio, estão pensando em fazer outra coisa, eu queria convidar o pessoal a pensar o seguinte. Às vezes a gente sempre dá aulas pré-formatadas, aulas que a gente sempre dá, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Então vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Vamos tentar dar uma aula diferente, vamos preparar uma aula diferente, vamos pensar alguma coisa de maneira diferente.
Vamos chegar com uma informação nova. Talvez isso mude. Esse semestre eu comecei um semestre atípico, né? Comecei na aula numa quinta-feira, resolvi falar sobre livros para falar bem e livros para escrever bem, uma coisa que eu nunca faço. Já achei uma diferença na minha aula, gostei, e os Legal. alunos também gostaram. Então, façam alguma coisa diferente. E segundo, tente agregar ao dar aula, escrever. Não é todo mundo que escreve o seu processo. Tem um certo sacrifício aí no escrever seu processo, todos nós sabemos. Mas tem que escrever seu processo. Escrever seu processo é bom. Vai melhorar as aulas, vai melhorar a comunicação, vai melhorar a respeitabilidade, vai dar maior credibilidade, vai nos abrir um horizonte maior. Eu acho que escrever seu processo é algo que ajuda bastante a docência. Então, se eu puder deixar duas coisas, eu diria o seguinte, né, são essas. Insistam, sejam professores, procurem ser professores e procurem reinventar a docência. Eu acho que isso faz diferença. Não, sensacional, sensacional. Não tenho outras palavras para definir. De fato, concordo. Se eu pudesse concordar 1000 vezes, eu concordaria 1000 vezes, 2000, 3000, quantas forem necessárias. Bom, Daniel, a gente está encaminhando para o final. Eu queria, nesse finalzinho, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, que é preciosíssimo, né? Você ter disponibilizado aí 1 hora do seu dia, já no final do dia, para falar conosco. Foi algo, como eu te disse anteriormente, quando você aceitou, eu parei para comemorar, eu conversei com todo mundo. Olha, o Daniel aceitou, isso para mim foi muito feliz, foi um motivo de muita alegria. Eu queria também dizer ao pessoal que está nos acompanhando, né, que o nosso projeto vai seguir, e a ideia é que a gente siga no mínimo até a semana do Dia do Professor, lá no dia 15 de outubro. Então nós vamos ter lives aí pelo menos 2 por semana. Na quinta-feira agora vamos conversar com o professor Vitor Fonseca do Amazonas, e na semana que vem nós vamos estrear uma parceria com o pessoal com as processualistas, então, que também encamparam com a minha ideia, com o nosso projeto. E aí nós vamos conversar com a Janaína Noleto, do Ceará, e já tem outras professoras também conosco aí que vão agregar a ideia que tem pelo menos uma ou um professor de cada estado do país. Essas lives, como eu falei anteriormente, elas vão ficar salvas no GTV, elas também vão ficar nos canais do YouTube. Eu peço ao pessoal que está gostando aí que mandem ideias, mandem sugestões, né, que a gente continue fazendo esse projeto crescer ainda mais. E por fim, Daniel, para deixar a palavra para você, a gente tem aqui, salvo engano, mais 2, 3 minutos. Eu queria, na medida do possível, claro, te deixar à vontade para usar esse tempo, mas antes disso, eu queria dizer que a minha satisfação é tamanha que o que você precisar, o que puder contar comigo, eu estou à disposição, você sabe disso, para qualquer coisa que tiver ao meu alcance. Pode ter certeza que você aqui tem não só mais aqui um leitor, não só um aluno, mas também um fã, um grande amigo seu, e eu fico, como disse, eu estou emocionado de poder contar contigo aqui. Obrigado mesmo. Bom, Márcio, eu fico super feliz, eu quero te dizer que é recíproco, né? Pode ter certeza que tem um amigo aqui no Rio Grande do Sul, um admirador, um colega, e eu quero te dizer, conta comigo porque tu precisares também. Eu quero te parabenizar mais uma vez por esse projeto, é um projeto maravilhoso, é um projeto idealizado com o coração, a gente percebe isso. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que nós somos uma comunidade grande, nós somos uma comunidade de docentes, nós temos que apoiar a ideia de que ser professor é uma coisa boa, ser professora é uma coisa boa. Nada obstante, a gente não tem essa cultura no Brasil de valorização do professor. Eu acho que ele é fundamental e a gente precisa levar a sério para crescer como país, né? Um país que, preocupado com a educação, é um país que vai para frente. E iniciativas como a tua são iniciativas que promovem o fim ir para frente a partir da ciência, a partir do estudo, a partir da docência, a partir do conhecimento, né? Só o conhecimento é que vai nos livrar das trevas, né? Só o conhecimento vai fazer com que a gente consiga, de fato, pensar criticamente sobre o mundo. Então, te parabenizo. Eu que te agradeço por estar aqui e poder comunicar isso para todo mundo. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, e podem nos seguir, né, o perfil do Daniel e meu perfil também. Mais uma vez, Daniel, obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Até quinta-feira com o professor Vitor. Um abraço.
Um Obrigado. abraço, até mais. Obrigadão, meu velho. Tchau, Valeu, tchau. valeu, valeu. Tchau, tchau.